Ex-presidente, se recorda quando isso ocorreu? Ah, não tenho a data. Mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada ao S somente em 26/11/2015. Eu não sei Seria quando isso? foi requisitado. Eu não sei quando foi requisitado. Esse documento está no evento Eu não sei. 85, Alt 11. O que eu sei é que, tanto quanto eu, a Bangkok foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público. Faz 2 meses que a Bangkok foi absolvida, o Vacari foi absolvido, e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas. Certo, acho que o senhor ex-presidente está se referindo a um outro processo, não a esse processo ou a esse Ministério Público. Perfeito. Mas consta nos autos um termo de declaração, compromisso e requerimento de demissão do quadro de sócios da seccional Mar Cantábrico do Bangkok, que depois veio a ser o condomínio Solares, assinado pela senhora sua esposa. Eu posso lhe mostrar o documento? Isso quando? Isso em 2009, a data que tem no documento. Posso lhe mostrar aqui? Ela assinou em 2009? Isso. Isso está no evento 85, Alt 11. O senhor ex-presidente sabe explicar as circunstâncias da assinatura desse termo de demissão? A Marisa demitiu-se do cargo de sócio da Bangkok? Não, demitiu-se da condição de, vamos dizer, consorciado ou cooperado nessa aquisição do apartamento 141. Isso depois que a OAS assumiu? O documento consta 2009. Eu não sei. Bom, o senhor disse que a OAS assumiu em 2009. Isso. A OAS assumiu numa reunião da cooperativa, Certo. com a participação do Ministério Público de São Paulo. Foi um TAC. E a dona Marisa, acho que ela só foi dar, porque eu vi um depoimento aqui da semana passada do Paulo Camoto, que somente em 2012 ela autorizou a se desfazer do apartamento. E o senhor sabe me explicar esse documento que eu lhe mostrei? Se o senhor quiser examinar com mais calma. Quem pode explicar? Não. Quem pode explicar deve ser o... Tem o menor conhecimento disso. Aparentemente um momento aí de surpresa do ex-presidente Lula, recorrendo aí até o advogado de defesa, Eliane. Eu queria voltar um pouquinho atrás na questão política, né? Já que o Lula é um político e quando a gente vê o réu Lula sentado ali respondendo para o Sérgio Moro, a gente também está vendo um ex-presidente da República e um potencial candidato à presidência. Eu achei interessante quando ele disse, em 2014, eu estava encerrando a minha carreira política porque em 2014, se eu quisesse ser candidato, eu seria. Não foi tão simples assim, porque em muitos momentos o Lula balançou e quem bateu o pé firme foi a presidente Dilma Rousseff, que disse, não, eu estou sentada aqui e eu não vou abrir mão. Isso tem dezenas de depoimentos para confirmar essa história, não é? Mas, enfim, isso só por uma recomposição da verdade histórica. E eu queria voltar também um pouquinho nos advogados. Claro, o que é o papel dos advogados? É dizerem que ficou claro, evidente, que ele não era dono do apartamento. Mas, na verdade, por tudo que a gente ouviu até aqui, não ficou claro coisa nenhuma. Não ficou claro que ele era e não ficou claro que ele não era, né? E agora, quando ele pega esse papel, que tem uma assinatura, ele balança. Ele balança, não sabe o que responder e passa para o advogado. Quer dizer, isso ali foi uma espécie de cartada que o juiz Sérgio Moro deu. Agora, o Lula, que é muito bom de debate, né, Camarote? Ele teve um bom momento nesse embate com o juiz Sérgio Moro, quando ele diz, pois é, a Bangkok, todo mundo acusou a Bangkok, agora ela foi inocentada e ninguém pediu desculpas. Ou seja, ele fez uma conexão, né, até psicológica. Se aconteceu isso com a Bangkok, pode acontecer agora com a gente. Então, ele teve um bom momento e um mau momento com a história do documento. Rapidamente, ali o Sérgio Moro fala, não, esse daí não é essa questão do processo. O Moro, ele consegue trazer muito, você vê claramente o Lula tenta lá dar uns voos, claramente num discurso político, e o Moro sempre trazendo para os altos. Então, o que a gente vê que toda a tentativa do Lula de voar um pouco mais, o Moro traz de volta ao processo. Eu destacaria uma questão
que parece assim menor essa altura do campeonato, mas não é. O Moro insiste muito na questão quantos encontros o ex-presidente teve com o senhor Léo Pinheiro. E aí o Lula, não, tive vários encontros, ou seja, isso já, parte desses encontros, possivelmente já no ano de 2014, quando já tinha começado a Operação Lava Jato. Então, e mostra uma intimidade muito grande. O Léo ia lá, o Léo viajou com o Lula. Então, essa relação, isso daí começa a ser colocado pelo juiz Sérgio Moro. Vamos ver ainda o resto do depoimento como algo importante para o processo. Cris, Ivaldo, esse novo trecho aí, análise de vocês. Eu concordo com a Eliane quando ela cita esse bom momento do Lula ali, até porque ele diz a Bangkok, tanto quanto eu, foi acusada de organização criminosa. E assim como ela foi absolvida, ele tenta fazer essa relação aí, de consequência também em relação a ele. Mas eu acho que ele continua firme ali em dizer que não é dele, que ele não participou, e a gente não sabe qual vai ser a evolução desse interrogatório. Mas até aqui ele está mantendo firme, e quando ele se depara com uma pergunta, um documento que o juiz apresenta, ele fala, mas isso eu não sei. Então, ele tenta... Não sei a data, não sei o momento... Ele tenta reduzir a importância, minimizar. Então, ele está bem treinado, né? Ele é bom de debate. E sempre mais à vontade. Só nesse trecho, realmente, quando ele vê o documento assinado, ele dá uma balançada realmente, ou seja, aquilo ali ele não estava preparado para que aquele documento chegasse às mãos dele. Então, naquele momento, ele dá uma balançada, mas no mais, como você disse, está muito bem treinado. Agora, fica aquela dúvida, como a gente está assistindo cenas de capítulos de uma novela aqui ao vivo, né? A gente nunca sabe, porque o juiz Sérgio Moro está insistindo muito, como o Camarote disse, nesses encontros com o Léo Pinheiro, e também está deixando no ar essa questão de provas, se tem provas, se não tem provas, se destruiu provas. Diga, Sérgio. Não, pois é, você falou aí de capítulos de novela.